paz do Senhor a você que acompanha a programação da Rede Brasil de Comunicação. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Espaço Jovem. E hoje falaremos sobre o seguinte tema: Devocional Cristão, jovens em comunhão com Deus. É isso aí. E aproveitando, nós queremos lembrar de você de chamar os seus amigos para assistirem a esse programa aqui. A gente também está pelas redes sociais. Você pode compartilhar o link do nosso programa através dos grupos aí, curtir. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal do YouTube da Rede Brasil Oficial. Então vem conosco que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. E te adorar é o que sustenta-me. Em pé eu não vou perder a guerra. E te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém, glória a Deus. Devocional Cristão, jovens em comunhão com Deus, é o nosso tema de hoje. E para falar deste assunto, recebemos o auxiliar oficial Miqués Godin. Pai do Senhor, irmão Miqués. Pai do Senhor, presbítero André, a todos que aqui estão. Prazer poder estar aqui no Espaço Jovem para mais uma vez aprendermos a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. E também a irmã Odiene Miranda. Pai do Senhor, irmã Odiene. A paz do Senhor, irmã Camila, nosso presbítero. Muito bom estar aqui com vocês. Amém. É isso aí. No louvor nós contamos com a presença do cantor Cauê Jefferson e dos músicos da área 27. A paz do Senhor, Cauê. Pai do Senhor, presbítero. Músicos, amém? Agora. Glória a Deus. E na arquibancada interagindo com a gente aí, participando, né, respondendo, fazendo as perguntas. Nós temos os jovens, não é? Os jovens da área 4. Onde estão os jovens da área 4? Amém. Amém. Glória a Deus. Nós já estendemos aí os nossos agradecimentos, nossas saudações ao pastor Joel Souza, não é? Ao vice-coordenador presbítero Jailton, não é? Ali da área 4. E também os jovens da área 8. Pai do Senhor, jovens. Amém. Ele foi fraco, mais forte. Pai do Senhor, jovens da área 8. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós já estendemos também nossas saudações ao evangelista Micharle Albuquerque. Deus abençoe em nome de Jesus. Estão animados? Sim. E agora, dando início à nossa conversa, qual a importância do devocional para o cristão? Modiene, para abrir nossas conversas. A palavra devocional soa bem puxativo para o céu, né? Devocional vem da palavra devoção, né, na origem, que quer dizer dar atenção, buscar alguém que tem uma suma importância para a vida espiritual. O devocional, devoção, eu faço já um gráfico dizendo que é a primícia. Então, quando eu penso em devocional, a minha mente já processa a primeira coisa que eu preciso fazer ao amanhecer. Já no início do dia. Já no início do dia. Aliás, no Salmo 3, versículo 5, quando o salmista se expressa dizendo: eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Quando a gente faz o devocional da noite, na verdade, a gente já dorme pensando que vai amanhecer, vai acordar, já que o Senhor está sustentando durante a noite. A minha mente já processa que de manhã haverá um devocional com alguém muito especial. Eu vou devotar, eu vou adorar, né, alguém que merece toda a minha atenção logo ao amanhecer. Então, devocional, devoção é a primícia. Isso aí. Glória a Deus. E só ressaltando o comentário da nossa irmã Odiene, é interessante destacar de que o devocional, com certeza, é o momento mais importante do nosso dia. Porque assim como nos contextos seculares, por exemplo, quando no trabalho temos uma reunião com o nosso chefe, nosso líder imediato, a gente para tudo para atendê-lo,
para ouvir aquilo que ele tinha a nos dizer. Por causa da importância Exatamente. dele. O devocional é o momento que a gente para interagir com a pessoa mais importante da nossa vida, com o nosso Deus. E porque é o momento mais importante, com a pessoa mais importante, nós temos que dar aquilo que é melhor, nosso melhor momento, nossa maior atenção, para que, de fato, o nosso devocional possa ser, de fato, Uma devoção, né? Uma devoção, uma coisa entrega maior ao nosso Deus. O devocional, com certeza, é o momento mais importante do nosso dia de 24 horas. E o que nos leva aí a gente perguntar, né? Quais são quais seriam os elementos que são essenciais, assim, pra gente, para o nosso devocional? Eu sei que a gente vai precisa do nosso joelho primeiro, né? Mas, assim, quais são os elementos que a gente utiliza, assim, para... Quando falamos de devocional, a primeira palavra que me vem à mente é o culto. Porque o nosso culto congregacional nada mais é do que uma devoção de forma grupal, né? Onde os santos se reúnem para devotarem-se ao Senhor em conjunto. Isso. Mas, de forma restrita, quando fazemos a sós, eu creio que o nosso devocional ele é praticamente um reflexo do que fazemos na congregação. Na congregação a gente ora, a gente canta, a gente lê a Bíblia, a gente ouve a palavra. E o devocional é praticamente o espelho daquilo que a gente faz no culto, com alguns adendos, com algumas meditações, com algumas escritas que a gente faz, né? Aquilo que chama a atenção. O momento da palavra, por exemplo, que a gente lê a Bíblia com mais calma, que a gente medita, a gente pensa e a gente internaliza aquilo que está escrito, né? É um momento mais nosso, mais íntimo, mais pessoal, onde nós podemos ser mais de nós para o nosso Senhor, para o nosso Deus. Então, os elementos, assim, de forma introdutória do nosso devocional, deve ser a leitura da palavra de Deus, a oração como primordial, né? Porque é o meio pelo qual nós temos contato com o nosso Deus, o louvor e aquele momento que a gente para ouvir aquilo que Deus tem a falar, através da oração, através da palavra, e a nossa alma vai sendo edificada por aquilo que Deus dispensa para nós através desses elementos que são colocados no nosso momento devocional. Isso é crucial, né, irmão Aline? Com certeza. É interessante que o devocional pessoal, porque é muito bom quando a gente se reúne para cantar, para orar, ler a palavra, ouvir alguém explanar. Mas o devocional pessoal íntimo, ele requer muito de disciplina, de foco, de entrega, né? Porque quando estamos no congregacional, como disse Miqueias, às vezes a gente para ouvir, muitas das vezes, o que a pessoa está orando. Na oração, por exemplo, né? Principalmente na parte da oração. Tem gente que faz tudo o que ele está dizendo, Senhor. Dou amém. Bem lembrado, ajude ele. Há uma interrupção. Já no devocional pessoal particular, é onde a gente tem a maior experiência. Onde a gente cresce verdadeiramente. Por quê? Se eu não faço um devocional, que vamos chegar lá no meu quarto, num particular, normalmente, quando eu chegar na igreja, até que o fogo se acenda, muitas das vezes o culto acaba, mas eu não peguei fogo, não aconteceu nada, porque eu não tenho um hábito na minha casa de ter esse devocional, de ter experiência com Deus. E o que faz um culto ser avivado é o que eu fiz antes de chegar no local. A preparação. Né? A preparação devocional é preparação. E interessante que, às vezes, o culto está poucas pessoas, né? Mas a gente já chega tão animado, tão alegre, que alguém diz, o que é que essa pessoa tem? É porque no devocional pessoal, íntimo, lá naquele cantinho, ele já sentiu a presença, já ouviu a voz do Eterno. E aí o culto é totalmente diferente. Então, no devocional requer muito disposição, foco, determinação. Né? Eu tenho um gráfico, eu estava dizendo a Miqueias que eu tenho um gráfico porque eu tenho assim um pouco de hiperatividade, de me distrair. Mas eu tenho consciência que eu preciso, naquele momento, somente adorar e dar toda a atenção a quem amamos, que é o nosso Deus.
Só para complementar também, né? Nós que vivemos hoje aqui o período pós-moderno, nós temos muitos elementos didáticos que podem incentivar os nossos devocionais, né? Livros devocionais. A gente pode pegar um post-itzinho e escrever um pensamento que veio enquanto você lia, enquanto você meditava. Hoje, no meu devocional, eu vou ler sobre oração. Você lê textos que falam sobre oração, escreve pensamentos sobre oração e, no fim, pratica a oração. E você sai dali edificado com um direcionamento específico no seu devocional, né? Porque tudo isso está aí para que a gente use, para que o nosso devocional fique de forma mais organizada e otimizada, para que a gente fique mais focado e entregue o melhor para o nosso Deus. A modernidade está aí para nos ajudar a nos aproximar de Deus também. É interessante isso que a irmã Audiane vinha falando, que o auxiliar Miquel vinha falando, porque a gente precisa organizar as coisas, né? Sim. Pode simplesmente soltar a coisa e jogar de toda maneira, né? A gente precisa se prestar a fazer aquilo da maneira correta, né? Fazer um gráfico, como a senhora falou. Gráfico. Foco, disciplina. Isso. É muito importante isso que a senhora... Com certeza. Pode citar de novo, Maria? Posso citar, sim. Fica a dica, né? Fica a dica, Pra gente, essa dica, eu precisei me refazer sobre a questão do devocional. Porque na tecnologia, na modernidade, no dia a dia, nos afazeres, a gente acaba deixando para depois. Então, eu faço isso para mim e compartilho com vocês esse gráfico. Faça de propósito, né? Se instigue você mesmo, que é muito bom falar para as pessoas, mas é bom a gente se despertar. Então, eu faço de propósito para mim, por exemplo, na sala, eu deixo sempre um livro e uma Bíblia. Como a gente, graças a Deus, temos muitas Bíblias, né? Mas se você não tem, não fique triste, né? Você pode adquirir. Como a dona de casa, como eu, gosto muito de estar na cozinha, eu, de propósito, eu deixo a minha Bíblia, caderneta na cozinha. Porque, de repente, enquanto o feijão está no fogo, desce, né, um devocional do céu, a gente anota, a gente chora, sente a presença de Deus. Então, isso acaba me despertando, me direcionando a ter esse foco, disciplina, né, fazendo esse gráfico. Faça isso, você mesmo se enquadre, para quando você estiver, talvez, distraído com alguma coisa que sobrevém, tipo, principalmente muitos jovens, a série, aí quando tu olha para o lado, tá ali a Bíblia dizendo, e o devocional? E a palavra? Glória a Deus. Aí dá aquele constrangimento espiritual, né? Aí eu tô na cozinha, só lavando, cozinhando, mas quando eu olho para a Bíblia, aleluia, aí o Espírito Santo disse, tu ainda não meditou, eu quero falar contigo. Então, isso é devocional, né? Se enquadre, se provoque. Não fique só imaginando, pegando frases de efeito, né? E a gente vai chegar em mais assunto aí do devocional, que é muito maravilhoso. E eu agradeço a Deus porque Ele tem me ensinado que a gente precisa se disciplinar. Porque a tecnologia, a modernidade nos distrai. Pegamos um celular e nos distraímos. E precisamos nos cuidar para que a gente não perca esse momento da devoção ao Senhor. E é nesse momento da particularidade onde o Senhor nos visita, nos fortalece, nos se revela para nós, nos faz promessa e quando vemos, estamos vivendo aquilo que no devocional Ele falou conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. E já temos pergunta aqui. Maria Eduarda, da área 8. Onde é que está Maria Eduarda? Amém. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Eu já ouvi falar sobre planos de leituras e tantas outras coisas. A minha dúvida eu gostaria de saber se existe um roteiro a ser seguido para a gente poder realizar o nosso devocional. Pois bem, o ideal é que nós, enquanto jovens que somos, você também que nos acompanha pela Rede Brasil, que é de mais idade, que nós organizemos de forma litúrgica o nosso devocional, né? Especificamente para as pessoas que têm dificuldade em seguir um ramo de leitura, especificamente a palavra do Senhor. Existem muitos planos de leitura aí que são disponibilizados, até mesmo por temas, né? Isso. Temas da Bíblia que eles disponibilizam, eles sistematizam as referências dos livros que falam sobre aquele assunto, de forma que você vai lendo todo dia, vai marcando, vai escrevendo, vai anotando. Tem até hoje aquelas Bíblias com espaço para escrita ao lado do texto, não é? Para que a gente destaque.
e coloquei lá justamente para que o nosso devocional se torne mais didático, se torne mais direcionado. E assim nós, enquanto jovens, crentes, que se devotam, se debruçam sobre Deus e sua palavra, tenham um estudo mais sistematizado, uma meditação mais organizada, para que assim a gente fique mais focado e até mais estimulado, né? Você coloca lá, por exemplo, pendura na parede do seu quarto, na pauta do caderno, o quadradinho lá com aqueles marcadores, com as referências dos textos. A cada dia que você lê um, você marca. E não é que seja obrigatório, mas são coisas que ajudam É estímulo, a gente, né? É estímulo, porque nós somos muito levados pelo nosso contexto, às vezes, né? A correria do dia a dia. Às vezes você passa assim, não fiz o devocional, preciso colocar lá um cheque. Leio o texto, li e meditei, pensei, dei um cheque, venci mais um dia. Aí assim, o devocional vai ficando aquela coisa mais diária, Vira um mais hábito, né? disciplinada, Isso. e acaba que se torna uma parte de você. Se você não fizer, seu dia fica completo. Não é assim, irmã Diane? Fica incompleto. E é interessante, na pergunta que a jovem fez, esse roteiro é a consciência. O roteiro começa pela consciência. O próprio salmista, ele tinha consciência que ele não poderia viver sem o Espírito de Deus. Então, a nossa consciência, ela não é, a Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Então, logo como eu citei antes, eu gosto muito desse salmo do deitei, dormi, acordei, porque quantas pessoas, elas ficam sem dormir, e tem gente que diz, eu passei a madrugada comendo, eu passei a madrugada assistindo, cristão. Eu disse, eu vou lhe dar uma receita. E eu sempre digo, tu já orou? Tu cantasse quantos hinos? Tu agradeceste pela madrugada? Você perguntou para Deus por que você não está dormindo? Aproveita, faz um devocional. Então, o elemento é consciência. Nós precisamos nos conscientizar que nós precisamos, é uma necessidade da nossa alma, é como comer, é como beber, é como vestir. Né? Então, os benefícios do devocional, primeiramente, ele é único e intransferível. Ele será para você e será para mim. Aquilo que eu vou adquirir no devocional não será arrancado, porque estarei recebendo do próprio Deus, o Todo-Poderoso. E quando a gente sai para o embate, estamos blindados, porque ali no devocional, que aquele momento, aquela particularidade, já fomos blindados, protegidos pela palavra. E ressaltando, nunca pegar frases, só frases, pessoas vivem de frases. Tem textos e contexto. Por que eu vou falar? Porque Deus, como disse Miqueias, vou falar sobre oração. Mas de repente você está precisando de perdão. Faça um devocional sobre o perdão. Busque na Bíblia um assunto sobre perdão. O que acontece quando eu libero perdão? Ah, mas eu sou uma pessoa muito irritada. Eu me irrito com tudo. Você está precisando do devocional de temperamento. Então é bom e tem muitos livros. Quem fala demais, né? Fala sem pensar. O livro de Tiago, capítulo 3, é um devocional. Fique com ele o ano todo, se possível, e você será transformado. Devocional transforma a nossa vida pessoal, emocional e até físico. Cura a nossa mente. Aleluia. É muito bom fazer o devocional. Amém. Inclusive, ouvindo o que a senhora estava falando, que o nome que ela estava falando, faz a gente pensar assim que a gente precisa ler, né? A gente precisa meditar. Nesse sentido, ler e meditar, assim, a mesma coisa, tem diferença. Né? Quando eu estou no meu devocional, eu leio e medito, só leio, só medito. Apesar de, talvez, as palavras serem sinônimas, as aplicações, elas meio que se distinguem. Porque ler é algo mais prático, vamos assim colocar, mais superficial. A gente lê um jornal, a gente lê um livro secular, a gente lê uma mensagem na rede social. Uma reportagem. Uma reportagem. A gente geralmente passa o olho, entendeu o que a frase diz, ok. Eles geralmente esquecem. Faz uma leitura dinâmica, né? Isso. Às vezes a gente só lê as palavras-chave para ver o sentido da frase ali, né? É um método de leitura mais rápida hoje que se ensina. Mas assim, a meditação é algo mais profundo. Alguém já disse de que ler é aprender com o cérebro,
Mas meditar é aprender com o coração. É quando a gente para, lê, e não apenas lê e pensa. Um dos significados nos originais do Antigo Testamento para a palavra meditar é falar em voz baixa. Você lê o texto consigo e ficar pensando sobre ele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Medita aquilo, de forma que o texto vai se internalizando em você e as verdades que estão ali começam a fazer parte de você. De forma que a sua mente está cheia da palavra. E um exemplo bem prático assim do nosso dia a dia, quem é que nunca tomou aqueles chás que vem no sachêzinho? A gente geralmente pega água fervida, não é? Isso. Põe dentro, pega o sachê e coloca lá. Para que a gente tome o chá? A gente coloca o sachê logo e bebe logo de cara? Não, a gente espera um tempinho, né? Para quê? Para que o sabor daquele sachê fique dentro da água e a gente saboreie o sabor do chá que está no sachê. A mesma coisa é a Bíblia. A gente não pode ler a Bíblia só por ler. A gente tem que ler com calma e pensar sobre ela, para que ela passe a fazer parte da gente e assim o sabor que está nela passe a estar dentro de nós. Isso aí não é igual a ler a Bíblia, não é igual a almoço de domingo depois da escola do domingo. Que tem que correr chega, pra devora canto, tudo, né, irmão? Isso. Será que faz lá? Não. É igual aquele chocolate gostoso, você vai degustando, né? Exato. Complementando, é interessante, é verdade. A bebida, eu vou falar, depois eu vou mostrar aqui um livro bem que todo mundo gosta, é igual o café. Você quando pega um café, você bebe ele em 3 etapas. A gente tem o costume, eu quero bem quente. Só que quando você toma ele muito quente, você não sente os aromas e sensoriais que aquela bebida tem, como o chá. Requer um tempo. Em cada etapa que se bebe, se tem uma experiência de sensorial de sabor. Como um alimento, uma pessoa que come muito rápido, o cérebro dela não assimila muitas das vezes o que tem. Ela comeu tão rápido, você pergunta, estava bom? Nem sei, comi tão rápido que estou satisfeito, né? Mas você comer devagar, pausando, é totalmente diferente. E no devocional, na diferença de ler e meditar, justamente aí é que está o segredo. Porque ambos são importantes. Vamos ler, sim, aquele do anual, a leitura anual da Bíblia. Então eu vou ler, vou precisar terminar. Mas aí eu posso, nesse período do ano, pegar apenas um livro, o menor que seja, e meditar, praticar e exercitar. Porque devocional tem que ter frutos. Não adianta, muita gente diz, eu leio, mas não frutifica. Por que ele não traz fruto? Porque ele não medita. E justamente esse meditar, esse silêncio de pausa, que você vai aplicar em você a palavra, que você baixa, mais uma vez eu digo, o Espírito Santo, através da palavra, nos constrange. E a gente se encontra muitas das vezes em falha. Que a gente fica com aquela vergonha. Eu sei que todo mundo, a gente passa, né? Meu Deus, eu fiz isso. A palavra nos confronta, né? A palavra nos confronta. O devocional é para isso. É para você ter experiência. Às vezes as pessoas dizem, eu vou ali para Deus falar comigo. E eu fico triste porque eu digo, meu Deus, ele tem a Bíblia. Ele tem a oração, o Espírito Santo está ali. Mas ele não quer, ele quer intermediar. Então, ler, meditar tem diferentes, sim, mas ambas são importantes. Porque às vezes alguém diz, eu não sei ler, mas você pode ouvir. E como já disse Miquéia, como nós estamos interagindo, nós temos hoje, graças a Deus, a tecnologia. Você não sabe ler? Coloque a Bíblia para ouvir. Bíblia em áudio, né? A Bíblia em áudio. Isso. E ali você dá uma pausa e reflete. Medita sobre Medita e vai embora para a prática. E você vai ser diferente. E ressalto, o devocional transforma a nossa vida. Só para complementar o pensamento da irmã Diene, me fez lembrar de... Veio agora na mente mesmo, eu vi isso de um pastor na nossa igreja. Ele disse que o crente, para ler a Bíblia, ele precisa ser que nem um boi quando está comendo. Eu fiquei achando aquilo interessante. Como assim? Já viu como um boi ele come?
Ele não Rumina. pega a grama e engole. Ele fica mastigando, não é? Muito tempo. Depois de muito mastigar e tirar toda a essência ali daquele capim que ele come, ele vai e internaliza, né? A palavra de Deus é a mesma forma, né? Um exemplo bem prático, bem rústico, né? A gente precisa se debruçar pela palavra. É por isso que o salmista ele disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta em roda de escarnecedores, mas antes Tem o seu tem o seu prazer na lei do Senhor. E nela ele não fala lei, ele diz medita. De dia Isso. e de noite. Ele ainda fala aqui no Salmo 119 e 97. Ó, quanto eu amo a tua lei. Ela é a minha meditação. Ela não é apenas a minha leitura, ela é a minha meditação. Ela que é a minha fonte de sabedoria, né? Por isso que ele disse: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Até porque o evangelho, os ensinos basilares do evangelho, passam todos pela questão do nosso intelecto, da nossa mente, do nosso coração. Paulo vai dizer no texto da Santa Ceia, por exemplo: examine-se o homem a si mesmo, ou seja, medite, analise. Mesma coisa com a palavra de Deus. A gente lê, mas primordialmente precisamos meditar para internalizar. E depois de internalizar, vivenciar a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. E vamos ver agora quem é que está com check na leitura e na meditação, porque agora a gente vai dar uma pequena pausa na nossa conversa para começarmos o primeiro quadro de hoje, que é o Quem Disse a Quem? Roda a vinheta. E nesse quadro nós diremos o trecho de algum diálogo da Bíblia e os jovens tentarão identificar quem foi que disse a quem nessa passagem. Então vamos lá, começando pelos jovens da área 4. Quem disse a quem? Deixa-me, peço de comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Microfone. Sabe a resposta? Pode ser o Amém. Esaú para Jacó. Tem certeza? Absoluta. A leitura tá check mesmo? Muito bem. No quadro, quem disse a quem? Resposta, Esaú disse a Jacó. Muito bem. Um pontinho aí para a área 4. Vamos lá agora, área 8. Quem disse a quem? Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Já sabe? O eunuco disse para Daniel. Como era o nome do eunuco? Faz uma consulta aí rápida, que tá no caminho. Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Aspenate? Quem? Tá quase. Aspenache. Disse a quem? Disse para Daniel. Muito bem, tá vendo? Só faltava um empurrãozinho. 1-1. E agora, pra desempatar, tá certo? A gente ir pro segundo bloco. Quem disse a quem? Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Alguém sabe? Microfone aqui. Quem foi que disse a quem? Pode ser o Pedro para Jesus. E aí? 2-1, pra área 4. Resposta aí na tela. Pedro disse a Jesus. É isso aí. Mas fique tranquilo que aí depois Ainda tem outro bloco. ainda tem outro quadro, tá bom? Né? E agora a gente vai para um rápido intervalo, né? Mas antes disso, a gente vai de louvor com o Cauê, né? Nosso irmão Cauê Jefferson. E não sai daí não, porque daqui a pouco a gente tá de volta. Bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Cantem.
nenhum dos seus planos podem se frustrar. Aleluia. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia! Glória a Deus! Os planos de Deus ninguém vai impedir. Glória a Deus! Aleluia! Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, 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 sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. É isso aí, o Espaço Jovem está de volta com um bate-papo muito legal. Você saber que pode encontrar a gente também ali no formato de podcast, você que anda por aí ouvindo, né? Acompanhando nas redes sociais. Assina aí agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, Google Podcast, Spotify, essas aí que você já conhece. E hoje estamos conversando sobre o tema devocional cristão, jovens em comunhão com Deus. E para falar desse assunto, estamos recebendo o auxiliar oficial Miqueias Godin e a irmã Odiene Miranda. E voltando à nossa conversa, né, que os jovens estão aqui já ávidos para perguntar, qual a importância do louvor no meu devocional, irmã Odiene? Eu separei um versículo que está em 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Louvar a Deus faz parte de quem faz um devocional, ele tem que ser completo. Ele não pode ser só de ler, meditar, pedir, chorar. Tem que haver gratidão, agradecer, bendizer, como diz o Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. E quando a gente vai para o devocional, a gente já amanhece agradecendo, porque quando a gente acorda, oh glória, tô viva. Eita, amanheceu, Senhor, te agradeço, porque hoje vai ser o dia de bênção. Então, não tem como não louvar. E eu quero ressaltar que eu escuto muito alguém dizer, olha, eu coloquei o dia todinho indo para tocar.
Passei o dia escutando o hino. Aí eu fico refletindo, eu estou louvando ou estou ouvindo? Devocional, ele não é bom ter interrupções. Nós, tudo que tem fôlego, louvem, bendiga o santo nome do Senhor. Deus, ele quer ouvir a tua voz. Ele quer que você entoe. Ah, sou desafinado. Eu estava até dizendo que o devocional pessoal, ele é bom porque se a gente falar errado, o anjo não vai dizer volta que está errado. Ele compreende, ele sabe. A gente está tudo desafinado, a gente erra a letra, mas tem lágrima, tem gratidão, tem louvor e ele recebe e a gente vai sendo cheio. Então, a importância do louvor, ela faz parte do devocional. Louvar ao Senhor é reconhecer a grandeza dele. E como disse em 1 Tessalonicenses, em todas as circunstâncias, não amanheci bem. Eu te louvo, Senhor. Hoje eu não estou legal, mas eu sei que tu és fiel, que tu és uma fortaleza no dia da angústia. Ah, Senhor, como eu estou decepcionada, mas eu te louvo porque tu estás comigo em todos os momentos. Ah, perdi o emprego, o armário está vazio, mas eu te louvo. Ali no devocional a gente vai contando a história, vai mostrando um cenário para o céu, mas a consciência, estamos lembrando, eu te louvo. Ainda que não haja vaca, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei e te adorarei. Devocional sem louvor fica incompleto, porque há uma necessidade de adorar, de louvar e reconhecer a majestade santa. Isso em todas as circunstâncias. Louve o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. O louvor é importante, né, no nosso devocional, porque é aquele momento em que a nossa alma se inclina para falar para Deus aquilo que Ele representa para nós, né? A gente às vezes abre a harpa e começa a cantar, né? A minha alma te ama, ó Senhor, desfalece sedenta de amor, tu és o meu consolo na aflição, a luz perfeita na escuridão, o meu pão. A gente começa a se deleitar, né, em Deus através de louvores que exaltam o nome do Senhor. E é interessante destacar isso que a nossa irmã Diane falou, porque nem sempre no nosso devocional a gente está com razões humanas para louvar ao nosso Deus, né? Às vezes o contexto está adverso, mas a Bíblia vai nos incentivar a cantar e louvar a Deus. Momentos bons e ruins. Tiago disse, está alguém que tem voz alegre? Cante louvores. Mas a mesma palavra do Senhor também vai dizer que foi quando Paulo e Silas haviam apanhado com varas, poderem libertar uma moça que estava com um espírito de adivinhação. A Bíblia diz que eles estavam presos com os pés no tronco, mas perto da meia-noite. No cárcere interior. No cárcere interior. Depois de uma grande surra, olham um para o outro. Eles tinham razões humanas, né? Estamos fazendo a obra e é assim que Deus recompensa a gente, mas não. Eles sabiam que o louvor ele era transcircunstancial, né? Estava para além daquele que a gente sente, daquele que a gente vê. Eles abrem a boca, começam a louvar. Aleluia. Num momento de tristeza, de aperto. Então que no nosso devocional a gente não esqueça do louvor genuíno. E louvor mesmo, aquele que tira a gente de cena e só fala sobre o que Deus é, sobre aquilo que Ele faz, que é o que de fato chama a atenção de Deus, né? A música do céu, por exemplo, Isaías 6, quando o céu se abriu para Isaías, que ele viu, a canção dos serafins era um só. Santo, santo é o Senhor, né? Falando de Deus. Quando Jesus estava para nascer, a Bíblia diz que o cântico celeste dos anjos era falando também acerca do Senhor Jesus e de Deus, né? Como Deus devia ser exaltado. Glória a Deus. Então que a gente, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. Esse é o cântico do céu, que a gente reproduza o cântico do céu na terra, no nosso devocional. Porque assim, a gente às vezes, quando incorpora a letra de um hino, às vezes a gente nem consegue dizer, nem conseguiria dizer o que está lá escrito. Mas só por saber a letra, a gente internaliza aquilo, faz daquilo uma oração e canta e ora em forma de louvor para Deus, né? A nossa alma se quebranta, aí Deus vai começando a atuar dentro da nossa alma
e o louvor vai fazendo o seu devido efeito no nosso devocional. Irmão Miquel, e isso também é incrível porque a gente escolheu o louvor, né? Exatamente. Porque existem louvores e existem músicas que Isso. fingem que são louvores, né? Mas que, na verdade, não louva em nada ao Senhor, né? Uma coisa é o louvor que Deus ouve, e outra é o que ele recebe, né? São duas coisas bem E a distintas. melodia, ela tem a tendência de mexer com as emoções. E devemos ter cuidado com a emoção. Romanos capítulo 12 nos ensina a prestar um culto racional. Perfeito. Não é isso? É o nosso corpo, a nossa mente. E isso a gente aprende através da palavra, como disse nosso irmão Miqueias. E se você não conseguir com melodia, mas verbalize gratidão. A circunstância não está favorável para agradecer, porque o inimigo das nossas almas, ele não suporta ver alguém grato. Poxa, eu estou desempregado, mas eu estou agradecendo, porque eu aprendi que gratidão a Deus independe de circunstância. Aleluia. Independe do momento que eu estou passando, mas eu vou verbalizar em som alto e vou dizer: eu te agradeço, Senhor, porque o que eu estou passando agora está me preparando para uma grande vitória. Amém. Senhor, quero te agradecer pela frustração, porque ela está me fazendo crescer para um novo propósito. Verbalize a palavra gratidão. Se não conseguir melodiar, cantar, porque embarga a voz, mas agradeça. Eu tive experiência também com relação a isso, que eu tinha muita tendência a perguntar: poxa, por quê? Por quê? Não. E quando eu fui meditar com relação a isso, questionar muito, o próprio Jó, ele adorou. Em que circunstância ele adorou? Ele louvou, né? Um devocional verdadeiro de circunstância. Então, se você não melodiar, mas verbalize: eu te agradeço, Senhor, por este momento. Eu te agradeço porque eu cheguei, o ônibus passou. Aí é para reclamar, né? Passou 2 horas e o ônibus foi-se embora. E agora? Eu te agradeço, é livramento. Amém. Oh, glória. Às vezes alguém saiu do nosso caminho, a gente quer perguntar por quê. Eu te agradeço, Senhor, é livramento. Agradecer, é louvar. E isso faz parte de um contexto daquele que devota ao Senhor verdadeiramente. Amém, glória a Você Deus. que está assistindo a gente em casa aí, fica ligado, Jesus está falando, né? Glória a Deus. E a gente já tem uma pergunta aqui pro Daniel, nosso jovem Daniel, da área 8. Pai do Senhor, Daniel. Pai do Senhor, a minha pergunta é: como a gente pode manter firme a nossa comunhão com Deus, tendo em vista todos esses desafios que nós temos na atualidade? Olha aí. Pois bem, de forma geral, desafios sempre vão acontecer, não é? E uma desculpa que a gente que é jovem geralmente dá para quando a gente procrastina, para quando a gente não faz algo que nós estabelecemos, Como, por exemplo, devocional. como o devocional dentro do contexto do programa, não deu tempo, foi muito corrido. E às vezes pode até ser, mas a gente precisa entender de que tudo passa pela questão das prioridades. Se você perceber, a gente sempre arruma tempo para aquilo que é mais importante para a gente, sim ou não? Sim. Nós sempre temos tempo para aquilo que é importante. E às vezes meio que se torna um pouco indigesto a gente dizer que Deus é mais importante para a gente se a gente não arruma tempo para Ele, né? Exato. Já disse um sábio contemporâneo dos nossos dias de que não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E a gente precisa primeiro estabelecer objetivos, como a nossa dirigente Modene já bem citou. Não, eu preciso separar um momento do meu dia, especificamente aquele momento que você está com o melhor vigor mental, está mais despertado, para que você dedique mais tempo, né? E você entregue o seu melhor no seu devocional. Então, assim, em linhas bem gerais, acho que para que a gente mantenha uma comunhão viva com Deus, em meio a esses desafios, o nosso principal obstáculo e objetivo é a inconstância. A gente precisa ser constante e priorizar a Deus no nosso tempo, naquilo que a gente E faz. aí, irmão Miquel, irmão Odiene, só
pra gente lembrar, né? Veja, a gente fala aqui sobre louvor, sobre gratidão, sobre adorar a Deus, sobre essa... A gente veio falando no primeiro bloco sobre essa questão de manter, né? A disciplina, o foco no devocional. Mas se eu quebrar a rotina do devocional, o que é que eu faço? A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu sempre digo que nós podemos dar pausa, mas nunca parar. Fraquejou, novamente eu retorno à consciência. Quando a gente traz a nossa consciência de reconhecer, Senhor, como eu falhei, ajuda-me a recomeçar. É melhor o fim das coisas do que o começo. Não tem nada perdido quando reconhecemos que precisamos da cinza, como Jó renasceu. Ao cheiro das águas vamos brotar. Mas a consciência, ela é primordial para isso, reconhecer. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então, parei. Não, esse ano está terminando e você não conseguiu fazer devocional nenhum. Não se desespere. O Senhor dos Exércitos, Ele está conosco dizendo, comece agora. Amém. Aleluia. Comece agora, eu estou aqui. Porque alguém diz assim mesmo, deixa para começar em janeiro. Não, eu vou começar hoje. Eu vou começar agora. Aleluia. E você e eu, a gente vai ver os benefícios. Nós não somos super crentes, super heróis para superar tudo naquela etiqueta, tudo perfeito. E muitas das vezes, irmão Miqueias e meu presbítero, né? Deus permite só para ver a nossa reação. Nunca mais ele fez um devocional, nunca mais orou, nunca mais refletiu, nunca mais meditou. Mas aí quando a gente se depara, o que fazer? Recomeçar. Há um novo começo para nossas vidas. Mesmo porque nós não podemos nos conformar. O devocional de ontem. Quem é que gosta de comer comida de 3 dias? Eu estava lembrando sobre o maná, né? O maná, ele era o quê? Era renovado. Diário. Né? Não podia estocar. Boa colocação. Maná diário. Deus todos os dias tem algo para nós. Ele só quer consciência. Parei? Não tem problema. Levantar-me-ei agora, Senhor. Irei até contigo. Fazer como aquele filho pródigo. Estou aqui, Senhor. Eu preciso voltar. E quando você e eu, a gente tem essa consciência, a gente sente renovo espiritual. Renovo espiritual é justamente quando a gente começa a cair em si e o reconhecimento agrada ao Senhor. Se provoque, saia do comodismo. Pare só de ver, de ouvir, tenha experiência. E o devocional, ele faz isso. Eu tenho uma filha que é musicista e eu acho interessante que ela chega tão esgotada, às vezes, do trabalho, mas ela pega o instrumento e ela vai passar aquelas notas musicais, vai pegar. E eu disse, vai descansar. Ela disse, eu só tenho esse tempo. Tá vendo que quando a gente quer, a gente consegue? O devocional do tempo. Vocês sabiam que existe o devocional do tempo? Não existe o dízimo, 10%? Qual é o dízimo do tempo? Falamos que não temos tempo para nada. Quantas horas tem o nosso tempo? 24 horas. Então, qual é o tempo, o dízimo desse tempo? 2 horas e... 40 minutos. Mas eu não consigo. Então, tire um terço desse tempo, faça uma matemática, faça um propósito, dê o dízimo do tempo. Eu já vi amiga minha dizer, Eugênia, eu estava numa prova e disse, a única coisa que eu tenho é um tempo, Senhor. E eu vou dar o dízimo do meu tempo. E ela disse que fez um propósito de 2 horas e 40 minutos, todos os dias adorando ao Senhor, lendo a palavra.
E o que Deus fez na vida desta amiga foi coisas extraordinárias, porque na hora da luta ela deu o dízimo do tempo. Quando nós tiramos o nosso tempo para o Senhor, Ele faz coisas extraordinárias. O teu devocional vai trazer milagre para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E falando de devocional, eu quero até falar aqui agora, aproveitando, posso, né? Pode. Eu tenho uma dica aqui de um devocional que eu uso, que é da Livraria Bereia, da nossa querida coordenadora geral, né, irmã Judite Alves. Essa edição, hoje mesmo, eu aproveitei para fazer o devocional, né, do Café com Deus. Aí aquilo já desperta. Eu comi primeiro, tá tudo junto, como é que eu faço? Dá um jeitinho aí do céu, né? E fica essa dica de devocional. Se provoque, deixe junto dos livros, bote na mochila da escola, bote na bolsa de trabalho, no carro, né? E a leitura de hoje foi maravilhoso. Olha aí. Então fica a dica do livro, viu? Café com Deus, da nossa querida irmã Judite Alves, na Livraria Bereia. Você não vai se arrepender. Deixa tudo junto. Faça um diário do devocional. Eu tenho um diário do devocional que eu escrevo, né? Eu tenho o costume de colocar. Eu levo também para o círculo de oração aquela agenda e depois eu vou recapitular aquilo ali, o que aconteceu durante o dia todo, né? Não é uma tarefa impossível. Eclesiastes capítulo 13, primeiro diz: há tempo para tudo, para todo propósito. Veja, para todo propósito. E creia que num simples devocional para alguém, né? Eu não sei ler, irmã, eu não sei orar, irmã Jenny. Irmã Miqueias, eu não tenho paciência para ler. Então, a dica é, pegue um livro, né? Tem uns que são até bem práticos mesmo, bem fininho. De bolso. Né? De bolso, você se provoque para desfrutar de extraordinário. Amém. Devocional pessoal traz milagre. Se você quer viver milagre, vá para o devocional. Amém. Glória a Deus. Já temos mais uma pergunta aqui por Kathleen Camila, da área 4. Pai do Senhor. Paz do Senhor, meu presbítero, a irmã e os irmãos aqui. A minha pergunta é, diante de tantas atividades do dia a dia de um jovem, qual seria o horário ideal para realizar o devocional com Deus? Pois bem, a depender, né, das suas atribuições, o ideal é que você faça, como já falei anteriormente, no momento em que você está com maior vigor, né, físico. Mas, por exemplo, se uma pessoa trabalha durante o dia e estuda à noite, geralmente o tempo que sobra é ali o horário do almoço, ou então no pós-estudo, né, quando você chega da faculdade, enfim, momento da noite. Mas o ideal é que a gente escolha o período em que o nosso corpo está mais acordado, que a gente está mais ativo, vamos assim dizer, né? Porque se você trabalha, minimamente aí você tem 8 horas de serviço no dia. 8 horas, não é isso? Vamos colocar de 8 da manhã às 5:30 da tarde. Horário de almoço ali, 1 hora, 1 hora e meia. Leva a Bíblia na bolsa, dá uma lida. Separa o tempinho ali, abaixa a cabeça, faz uma oração com o Senhor. Ou então, chegou em casa à noite, faz o que tem de fazer. Senhor, esse agora é o meu momento. Contigo e o teu comigo. Ler a Bíblia, orar, meditar, agradecer e fazer isso repentinas vezes, constantemente, né? Porque como já falamos, A gente tudo questão adequa, a de gente prática, nunca né? deixa de fazer, a gente vai Exatamente. adequando, né? É como um tratamento medicamentoso, né? Eu, por exemplo, fiz um tratamento recentemente que precisava tomar um remédio X tantas vezes ao dia por tanto tempo. E aconteceu algumas vezes de eu falhar. Eu pergunto, eu iria deixar de tomar um remédio porque falhei? Não. A mesma coisa é a Bíblia. A Bíblia é o medicamento do céu para amar da gente. Então, mesmo se a gente falhar num dia, faz no outro. Cumulativo, mas não deixa de fazer. Porque isso é o estímulo da nossa prática espiritual. É aquilo que alguém já disse atualmente, né? A gente, quando faz o devocional, a gente pratica a presença de Deus com a gente. É um momento que a gente para e
fica só Deus e nós e Deus. É como um certo pregador já disse, né? A gente, quando está sós com ele, a gente diz, Senhor, cheguei. Ele vem e diz, pronto, cheguei também. Agora é o nosso momento. É você comigo e eu com você. E a conversa está muito boa, está muito produtiva, né? Mas agora a gente vai dar uma pausazinha, uma pausa rápida, para a gente começar o quadro Quem Sou Eu? Roda a vinheta. É isso aí, nesse quadro a gente vai dar 3 dicas sobre uma personagem bíblica na primeira pessoa e os jovens vão tentar dizer quem é esse personagem, né? Vamos lá? Você aí de casa está pronto? Quer responder? Vai ganhar deles, está ganhando de todo mundo. Vamos começar pelo jovem da área 8, né? Tá, quanto o placar? A área 4 chega com gosto, tá 2-1. Então vamos lá. Personagem 1. Primeira dica na tela. Sou um homem justo. Essa é fácil, tem um monte na Bíblia. Já sabe ou querem outra? Outra, né? Faço parte dos heróis da fé. Em Hebreus 11. Vou dar mais uma, tá? Essa é a mais difícil de... Quer arriscar? Tem certeza? Ela que é a terceira dica. Eu vou dar a terceira dica. Essa é a mais difícil de todas. Salvei minha família do dilúvio. Sabe a resposta? Sabe lá a resposta? Fala aí no microfone. Noé. Tem certeza? É isso aí, Noé. Resposta na tela. Muito bem. A personagem 2, agora tá 2-2, né? Personagem 2. Tela com a primeira dica. Moro em Jericó. E aí? Isso é fácil, dá pra acertar de primeiro. Boa, né? Tá. Vamos pra segunda dica, tela aí. Minha vida foi poupada quando os israelitas tomaram minha cidade. Já querem arriscar? Rabi. Quer a terceira? Rabi. Quer a terceira, não? É bom, né? Hospedei os espias israelitas em minha Rabi. casa. Resposta final? Sim, senhor. Tá bom. Me acertou. Tudo bem, tá 2-2. 3-2. 3-2. 3-2, ele pensou ressaltar. 8 pra empatar. Tá certo? Aqui a gente sempre dá chance. A gente gosta quando termina no empate, que ninguém fica com raiva de ninguém. Tá? Tela com a primeira dica. Personagem 3. Sou egípcia. Já sabe? Tela com a segunda dica. Eu e meu filho fomos expulsos de casa. Olha. E aí? Cadê o microfone? Quem sou eu? H. Ismael. É um dos dois. Terceira dica. Sou mãe de Ismael. H. Muito bem, é isso aí. Muito bem. E agora vamos ouvir mais um hino pelo cantor Cauê Jefferson. E logo em seguida iremos para mais um intervalo, mas não sai daí que é bem rapidinho. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não, não falha, não, Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus
proverá, Deus proverá. Ele vai prover na tua casa, Ele vai prover na tua família, Ele vai prover na faculdade, Ele vai prover nos teus sonhos, Ele vai prover na tua vida, Ele vai prover nos teus sonhos, Ele vai prover, Ele vai prover. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá. Cante, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá. E o Espaço Jovem está de volta e nós já estamos no último bloco. Infelizmente, mas a conversa tá boa, né? Mas ainda não acabou não, fica aí com a gente, que a gente ainda tem mais dúvidas a esclarecer, né? Nossos convidados, auxiliar oficial Miquel Gondino, de lá da congregação denominada Fundão, né? Na área 2. Sim, senhor. A nossa irmã Odiene, que a gente não disse, mas ela é dirigente do Círculo de Oração em Massaranduba. Odiene, como é que é a saudação das dirigentes do Círculo de Oração? Toda segunda-feira? É isso? Toda segunda-feira o Círculo de Oração em Massaranduba 1, área 14. O arco do forte já foi quebrado. Amém. Glória a Deus. Olha aí, eu tinha que fazer isso. A gente recebeu as dirigentes do Círculo de Oração, a gente não pode perder isso. Né? Glória a Deus. E hoje estamos conversando sobre o tema Devocional Cristão, Jovens em Comunhão com Deus. E dando continuidade à nossa conversa, vamos agora de pergunta com Felipe Souza, da área 4. Pai do Senhor, irmão Felipe. Pai do Senhor, a minha pergunta é: o que fazer para evitar procrastinação na hora do devocional e ser constante, ser um hábito? Aí a gente faz aquele resumo. Disciplina. Como o alimento para o corpo, assim é meu dever no devocional. Por que eu vou deixar para depois se eu posso fazer agora? Qual é o objetivo de eu não fazer? Eu ressalto sempre que precisamos nos confrontar. O que é que está me impedindo de fazer meu devocional agora? Se ele é tão importante e essencial para nutrir a minha alma, a minha mente. Então, o que eu devo fazer é fazer. E não deixar para depois. Nunca coloque obstáculo, porque eles surgem. Nós lutamos a carne contra o espírito. E ressalto no nosso resumo aqui que deixar para depois é um perigo. Se eu tenho oportunidade de fazer agora, farei, para que eu não caia na tentação de não fazer. É verdade. Amém. Amém. E é assim, interessante dizer, né? De que uma das coisas que pode nos incentivar a não procrastinar é a gente pensar na importância que o devocional tem pra gente, né? Como já falamos anteriormente, é o momento que a gente fala com o dono do universo. Já parou pra pensar? Às vezes a gente, quando tem uma audiência, uma reunião com uma pessoa importante,
da sociedade aqui da Terra. A gente fica, não é? Se organiza, se Diversos prepara. protocolos, Isso, né? se Tem uma roupa prepara. específica. Exatamente. E por que a gente, às vezes, terceiriza o nosso momento com o dono do universo? É importante a gente sempre pensar, porque no fim das contas, o objetivo do devocional é eu interagir com meu Deus e meu Deus interagir comigo, né? Não tem nada mais importante para a vida espiritual de alguém do que esse Além do momento. mais, que está sendo beneficiado sou eu, né? No fim, até porque Deus não precisa de mim, né? Você não pode meio que barganhar com alguém que não precisa de você. Deus não precisa da gente para nada, somos nós que precisamos dele. Então, se a gente internaliza isso, sou eu que preciso de Deus, é um momento importante, vai fazer bem para mim, vou fazer. E mesmo que você faça na força da disciplina, à medida que você vai fazendo isso, o Espírito vai trabalhando no seu coração e aquilo que você fazia na força da disciplina se torna prazeroso, né? O Espírito vai gerando prazer em você, por Deus, né? Aí você começa a deleitar a sua alma em Deus e naquilo que é de Deus. Às vezes a procrastinação, ela é sintoma de assim, espiritualmente falando, ela é sintoma de coisas mais além, né? Espiritualmente falando, né? Assim, às vezes a gente tá dando espaço à carne, aos nossos pensamentos, ao meu eu, né? É porque a gente não procrastina aquilo que a gente gosta. Quem aqui procrastina, por exemplo... A série. Nos streams, né? Eu ia falar de comida, né? Que é o que a gente mais... Quem aqui procrastina geralmente o almoço? Se não for por um propósito espiritual, um jejum. Quem aqui fica sem almoçar? Ninguém. Porque o corpo avisa, ó. Tô com fome, vamos comer. Nosso espírito é a mesma coisa. A gente não pode procrastinar aquilo que, como nosso irmão bem citou, é a nossa fonte de alimento espiritual, né? Nosso cultivo com Deus. E o esforço requer muito da gente. O Senhor disse a Josué, esforça-te, né? Levante-se, tome atitude. A gente tem atitude para tudo. E deixar para depois, como eu quero refrisar, é um perigo para a gente mesmo. Nós corremos risco. E se eu não fizer hoje, amanhã minha carne não quer de novo. E daqui a pouco nós estamos fracos na fé, desanimados, sem aptidão para estar na presença do Senhor. Então, é essencial que essa consciência eu vou fazer agora aquele serviço de casa. Tirei o copo, sujei o copo, lavei. Tirou do lugar, colocou. Então, acordei, me organizei. Por exemplo, se eu saio 5 da manhã, então acorde 4. Eu passei uma experiência com a minha menina adolescente, ela só chegava atrasada, e a diretora me chamou. E eu fui querer desculpar. Porque o ônibus atrasou, porque era o trânsito. Ela disse, se você sabe que tem trânsito, por que você não acordou mais cedo? Porque ela está correndo o risco de perder a vaga da escola. Trazendo para o mundo espiritual, se eu tenho 1000 coisas para fazer no dia, e como disse Miqueias, eu vou dar o resto para o Senhor, porque 8 da noite, 10 da noite, a gente não está mais como se acordou. Então, se eu preciso sair 6, meia hora vai ser do Senhor. Se organize, deixe tudo pronto, meia hora ali louvando, meditando e sai para fazer, você vai fazer já blindado pelo Senhor, pela palavra e pela presença dele. Amém. É verdade. E quais são as barreiras que a gente poderia elencar que fazem que um jovem desista do devocional? A procrastinação, prioritariamente, Já é uma, né? Uma delas, né? Porque assim, a gente sempre tem em mente, né? Não, eu sempre vou ter tempo. Sempre vou ter tempo. E porque a gente tem esse pensamento na mente que sempre vai ter tempo, a gente vai, né? Terceirizando, postergando, acaba que não faz. Mas a gente, enquanto jovem, né? Principalmente, é interessante que a gente tenha um olhar mais detalhado para as nossas distrações. A gente se distrai muito fácil. Você está aqui lendo a Bíblia, de repente, notificação. Aí você para ver notificação. Distração pode ser uma delas. E como a nossa irmã Diane, ela bem frisou aqui, né? Nós precisamos ser disciplinados. Confrontar a si mesmo. Se confrontar, né? Porque a gente, às vezes, cobra tanto de alguém e a gente não cobra da gente mesmo. Eu sempre digo que a gente
No nome de Jesus, expulsar um demônio é fácil. Mas a gente venceu o nosso eu. Eu faço depois. Uma das barreiras é pecado. Quando a pessoa faz algo errado, ela não consegue. Ela se intimida, porque o acusador está ali. Vai orar, você errou. Você mentiu. Mas nós temos quem nos justifique. O sangue de Jesus. Peça perdão, se humilhe. Porque o pecado é uma das barreiras letais para não se ter um devocional. Porque o acusador chegará até nós e vai nos intimidar. Por isso que quando vamos para um devocional, Senhor, perdoa meus pecados, pensamentos, gestos e obras. Porque prestar culto devocional com o altar sujo, né, não vai ter eficácia, não vai trazer benefício. Então, uma das barreiras é pecado, tristeza, frustração, ansiedade, medo. Muitos elementos surgem, né, para que haja esse bloqueio. Mas o véu já foi rasgado. Amém. E pelo sangue do Cordeiro de Deus, podemos adentrar com devocional, com santidade, pureza, verdade e desfrutar, sim, da presença do Eterno. Amém. E alguém olhar para você e diz como ela chegou radiante, como ele chegou alegre, mas porque não sabe que teve um segredo lá no quarto. Glória a Deus. Aleluia. Dentro do carro, no trânsito. Eita, né? A gente vem dirigindo, daqui a pouco vê aquele hino e a gente começa a adorar o Senhor, né? Vem um versículo e a gente recita, bendiz a minha alma ao Senhor, né? A gente recita muito o Salmo 91, também o Salmo 40, que eu gosto muito, e o 17, eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. A importância de ter o versículo na mente vai nos ajudar muito no devocional e na correria do dia a dia, que às vezes ninguém tem tempo mesmo, né? Tá no ônibus, vai meditando, tem um celular ali na Bíblia, né? Tem um marcador, tem muita coisa para a gente aproveitar. Então, é um dos elementos que impede do devocional, pecado, medo, ansiedade, tristeza. Mas tudo isso, se elevarmos ao Senhor, Ele nos ajudará. É verdade. E quando a senhora estava falando das barreiras, eu lembrei também a questão de foco, né? Às vezes falta um pouquinho de foco, às vezes falta um pouquinho de organização, né? Como meu esposo falou aqui, a gente tem o podcast hoje, minha gente. Quem é o jovem que não escuta podcast, né? Pois é. Vocês escutam, né? Sim, sim. E nós temos até culto de doutrina, o nosso pastor, nós temos os cultos, nós temos o Espaço Jovem podcast. Então, assim, não tem desculpa para não estar ali o tempo todo se abastecendo, se alimentando da palavra, né? Mas, tirando essa correria do dia a dia, qual a importância da gente parar um pouco e separar um lugar para o Senhor, separar um momento específico, assim, ter aquele lugar, aquele cantinho da intimidade com o Senhor? Qual seria a importância? A importância do lugar. O lugar ele influencia muito em tudo. Geralmente, quando uma pessoa está muito agitada, um médico recomenda o lugar o quê? Tranquilo, calmo, a natureza. É um lugar, né? Se a pessoa está muito melancólica, dramática, triste, geralmente o especialista ele vai dizer, vai se comunicar com as pessoas. Mas se tratando de devocional, aí eu lembrei de Mateus, capítulo 6, quando o Senhor Jesus, o nosso mestre amado, vê como Deus ele é tão lindo. Ele se preocupou com um lugar. E o lugar na nossa casa. Olha a dica do mestre. Vai para o teu quarto, fecha a porta. E o teu Pai que vê todas as coisas, aleluia, Ele já está lá. Não precisa você escolher, às vezes não dá tempo de ir para a igreja. Irmã, mas na minha casa eu não tenho um quarto só para mim. Quantas pessoas não têm um quarto? Mas eu quero te dizer, tu pode adentrar lá no quintal da tua casa, debaixo talvez de um pé de árvore, e conversar com o Senhor.
Porque eu conheço muitas pessoas que moram 10 numa casa. O quarto é para 2 quartos para dividir para 10 pessoas. A sala está ocupada. E eu vou orar onde? Quando tiver todo mundo dormindo, entre no banheiro, fique lá. Quantas testemunhas a gente ouve de gente que entrou no banheiro rapidamente para clamar ao Senhor. Não se pode ficar o dia todo, mas vai dar certo. Escolha o melhor lugar para você conversar com o dono do universo. Vai valer a pena, Miquel. O lugar é muito importante. De preferência, sem muito interferência. Desligar o celular, se possível, se não, for o momento. Às vezes ocorre da pessoa ter uma necessidade. Hoje em dia, muita gente trabalha, não pode, mas peça. E eu estava aqui lembrando da leitura sobre o devocional, que é importante pedirmos, Senhor, eu não estou conseguindo administrar meu tempo. Me ajude, me capacite. Eu estou necessitando deste momento contigo, mas não estou conseguindo. E Ele vai te dar tempo. Ele vai te dar uma luz assim, agora. Às vezes a gente está num círculo de oração e eu vejo quando entra o trabalhador e ele sai. Aí eu percebo que ele só tem 1 hora de almoço. Mas eu acho interessante esse momento que então eu percebo assim, então eles já almoçaram e vieram orar meia hora porque eles saem antes do término da leitura. Mas aquilo me comove. Eu disse, Senhor, recebe esse momento deles, porque são trabalhadores. E eles voltam para agradecer. Veja, meia hora que eles tiram para fazer um devocional, o Senhor honra. O lugar é muito importante. O Senhor vai te direcionar para o lugar certo. Amém. Amém. Veja como é importante essa questão de termos um momento, um lugar com Deus, porque quando a gente olha na Escritura, a gente vê que Deus é um Deus exclusivista. Isso. Deus, ele gosta de receber a atenção única e exclusiva. Ele não terceiriza isso. Ou somos de Deus, ou não somos dele. Ou o nosso coração está voltado para Deus, ou não está. E no momento do nosso devocional, é importante que a gente saiba disso. O maior exemplo de pessoa, vamos dizer pessoa, porque Deus também era uma pessoa, que separava um momento e um lugar para Deus, era o próprio Jesus. Ele foi o homem mais ocupado da terra, mas sempre tinha um momento para estar a sós. Teve uma ocasião até que ele compeliu os discípulos para entrarem no barco, irem para o meio do mar, e ele subiu no monte e estava orando a sós com o Pai. Quando Jesus estava perto de morrer, que ele vai para o Getsêmani, a Bíblia diz que ele deixa Pedro, Tiago e João num lugar e vai mais adiante no Getsêmani para estar a sós. Porque ali a questão não é simplesmente o quarto em si, mas é um momento a sós, é um lugar separado. É fazer daquele lugar o nosso tabernáculo, né? O Santo dos Santos. Vou parar aqui é eu e Deus, Deus e eu. Veja a dificuldade que é para, por exemplo, se comunicar numa feira livre, no shopping center. Aquela zoada, né? Você gosta de conversar. E quando você quer contar um segredo para alguém, geralmente você leva aquela pessoa para um lugar mais recluso, né? Sim. E que não haja interferências, para que você ouça ela e ela lhe ouça, né? A mesma coisa é Deus. A gente precisa ir para o secreto, né? E alguém já disse que aquilo que Deus faz com a gente na frente das pessoas é um reflexo daquilo que Ele faz com a gente em oculto, no secreto. Então que a gente leve em consideração o que Jesus destacou em Mateus capítulo 6, né? Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, separa um lugar, separa um momento e a gente vai conversar, vamos ter o nosso momento e eu vou trazer a resposta que você precisa. Deus disse, né? Através do profeta, capítulo 33, o 3 de Jeremias. Clama a mim e eu vou te responder. Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus de relacionamento. Tiago disse, chegai-vos a Deus e chegará a vós. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, é isso aí. A gente ouviu muita coisa hoje, muita coisa importante, muita coisa que fez a gente aprender mais sobre como devemos nos portar na presença de Deus, o que devemos fazer, como devemos fazer, e que fique de reflexão para a tua alma, para a tua vida. Nesse instante você possa abrir o seu coração, nesse instante você possa colocar os propósitos realmente, como foi aprendido aqui neste momento, neste instante que estivemos aqui, dizer para Deus, Senhor, eu quero começar. Quem sabe até agora, depois do Espaço Jovem,
você não começa. Quem sabe você não conseguiu até agora, a irmã Audiene já falou aqui, você talvez não tenha conseguido durante este ano praticar bem o seu devocional, praticar bem aquilo que você está buscando na presença de Deus, mas agora você tem a oportunidade. Tenho a certeza que isto não foi em vão, você ter parado para assistir esse programa, ter ouvido o irmão Miqueias, a irmã Audiene, os jovens aqui, os louvores. Saiba que o Espírito Santo ele te convida para mais para perto dele. É essa a beleza do devocional, porque o devocional nada mais é do que um convite de Deus para estar mais perto dele. Assim como em Ezequiel capítulo número 47, a gente vê o profeta se aproximando, se aprofundando, nós sempre utilizamos aquilo dali como símbolo de se aproximar mais de Deus, de fato é. Se aproxime mais de Deus, coloque o propósito, abra sua Bíblia, ore, cante louvores ao Senhor, ainda que seja no pouco tempo que você tenha, mas o Espírito Santo ele está interessado em passar um tempo de qualidade contigo. O Espírito Santo está interessado em falar contigo. Às vezes a gente ouve a voz de tantas pessoas, a gente esquece de ouvir a voz de Deus. A gente fala com tantas pessoas, mas a gente esquece de falar com Deus. A gente canta tantas músicas, mas a gente esquece de louvar aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. E o devocional vai servir para isso na tua vida. Quem sabe este programa foi uma dica de Deus para a tua história. Foi uma dica de Deus, foi um toquezinho de Deus, Deus dizendo, vem para a minha presença, vem para o meu lugar, vem para o lugar secreto, vem para o caminho secreto, faz igual a Moisés. Moisés subiu ao monte, ficou na fenda da rocha. A Bíblia não diz quanto tempo Moisés ficou ali. A gente acha que foi perto, foi rápido, foi pouco tempo, mas eu acho que deve ter sido um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Quando eu chegar lá, eu vou perguntar a Moisés como é que foi naquele dia. Mas saiba que o Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele te espera na fenda da rocha. Ele te espera no lugar secreto. Ele te espera para falar contigo, para trabalhar no teu coração, para trabalhar na tua alma, para trabalhar na tua trajetória. É por isso que ele te chama nestes dias. Vem para o devocional, vem orar, vem ler a Bíblia, vem sentir a minha presença e saiba, o mais beneficiado com isso, como já falamos aqui neste programa, não é Deus, mas beneficiado somos eu e você. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos de oração? Maudiene, a senhora ora por nós? Vamos orar. Você que está aí pode orar junto conosco e pedir neste momento que o Senhor te ajude e nos ajude a permanecer nessa devoção ao Deus que tudo pode. Vamos orar. Pai querido e amado, queremos te louvar, te agradecer, Senhor. Como é bom ter a consciência que somos tão carentes e necessitados de Ti. Tu podes nutrir a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, através da Tua palavra, através da adoração, da humilhação. Ah, Senhor, a nossa alma tem sede de Ti. Há uma sede que brota, Senhor. E só em Ti podemos ser saciados. No momento, Pai, oportuno que Tu nos dá, o lugar. Às vezes as circunstâncias são tão infavoráveis, mas quando nos ajoelhamos, quando nos prostramos, quando lemos a Tua palavra, Senhor, conseguimos sentir o Teu aconchego, a Tua presença, o Teu amor, Senhor. Nos ensina, nos capacita, nos oriente, nos dê sabedoria, estratégia no mundo tão corrido, tudo tão avançado, a estar mais perto de Ti. Não há outro lugar, Senhor. Não há outro que possa preencher o vazio da nossa alma. Aleluia. E nós estamos aqui, aleluia, te adorando e bendizendo ao Teu santo nome. E que Tu possas segurar na nossa mão frágil, aplanar os nossos pés, Senhor, e nossos joelhos diante de Ti.
até chegar aquele grande dia. Continue conosco, Senhor. Receba a nossa adoração, a nossa gratidão e que as primícias da nossa vida possa ser Tu, Senhor, a fim de que o Seu nome seja glorificado, não só hoje, mas até o dia da Tua vinda. Te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Glória a Deus. O gostinho do Quero Mais, né, na oração. Terminar o programa, a gente vai orar. Amém? Obrigada. Nós queremos agradecer a você que esteve nos assistindo, a audiência. Deus abençoe. Você que sempre está conosco aqui no Espaço Jovem, na Rede Brasil de Comunicação. Deus abençoe em nome de Jesus. Queremos agradecer ao nosso irmão Miquel, auxiliar oficial. Deus abençoe, irmão Miquel. Amém, presbítero. Quero agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, a oportunidade concedida. Pastor da igreja, toda a equipe da Rede Brasil, pastor Sanivaldo, o senhor, sua esposa. Prazer poder estar aqui aprendendo a palavra de Deus com essa juventude abençoada. Estou saindo daqui muito edificado, muito abençoado pela palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Madiene, eu que vou agradecer a ela, né? Oi, Madiene, muito obrigada pela sua presença aqui. Ficamos muito felizes. Viu? Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade, ao nosso pastor presidente, a toda a equipe Rede Brasil, ao meu coordenador evangelista Elinaldo Ramos, né, que nos ajuda, a irmã Naleide, toda a área 14, um grande abraço ao povo de Deus, a juventude, são um jardim que nós cuidamos em oração e também, como disse o irmão Miqueias, realmente a gente está saindo deste lugar com aquela vontade de fazer o devocional, Amém. de permanecer. Só gratidão, só agradecer. Amém. Glória a Deus. A gente quer agradecer também aos jovens, né? Jovens da área 4, jovens da área 8. Gostaram? Sim. Amém. Prontos para a próxima? Sim. Amém. Querem desempatar. Hã? Eles querem desempatar. Ah, eles querem desempatar, né? Tá bom, tá certo. Deus abençoe a todos os jovens, né? E queremos agradecer também ao cantor Cauê Jefferson. Amém. Deus abençoe, Cauê. Amém, presbítero. Deus abençoe. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais da palavra de Deus. Também quero agradecer ao pastor da nossa igreja, pastor Ailton José Alves. Que Deus abençoe. Agradeço a todos que estão aqui. Também quero mandar um abraço para o meu pastor, evangelista Jorge Luiz. Que Deus abençoe. Nosso presbítero Ronaldo José. Que Deus abençoe a vida de todos. Amém? Muito obrigado. Amém. Deus abençoe os músicos também de lá da área 27. Amém, músicos? Amém. Vocês falaram um pouco hoje, mas próximo Mas tocaram muito, né? fala mais, né? Queriam responder as perguntas, né, também, né? Ou fazer as perguntas. Nada, não, só tocar mesmo. Tá bom. E vamos de louvor com o cantor Cauê Jefferson. Amém. Glória a Deus. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Mas não se detenha se as suas lágrimas rolar e as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele vem e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra... Levante a sua mão e cante pra Jesus. Diga pra Ele: oh Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença
mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença.